Olá, hoje eu vou falar sobre um filósofo que me interessa muito e que eu estudei bastante, não só como filósofo, mas também como escritor, que é o Albert Camus. O meu vídeo sobre o mito de Sísifo, a obra da sua primeira filosofia, é um dos mais visualizados do meu canal. Hoje eu trago para vocês uma introdução à filosofia madura do Camus, presente na obra O Homem Revoltado. Para mim, essa filosofia é a mais sensata entre aquelas do seu tempo. Então fique comigo até o final desse vídeo e vamos entender o que pensou Albert Camus em sua fase madura. Então, o Albert Camus lança O Homem Revoltado em 1951, 9 anos depois da sua obra incipiente, O Mito de Sísifo, que lhe rendeu muito sucesso e fama, assim como a sua obra O Estrangeiro na literatura. O Camus ele é conhecido por publicar tanto literatura, quanto filosofia, quanto teatro. Existe uma análise que é de uma tríade de publicações, né? Quando ele publica a primeira tríade, se trata de O Mito de Sísifo, O Estrangeiro e Calígula, esse último no teatro. E a segunda tríade diz respeito a O Homem Revoltado, a Queda e O Estado de Sítio no teatro. Mas o Camus tem muito mais obras de literatura, muito mais obras de peça de teatro também, adaptou Os Demônios do Dostoiévski para o palco. E, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o Camus ele veio ao Brasil e ele escreveu um conto, anos depois, em 57, o mesmo ano que ele ganhou o Prêmio Nobel, inspirado pelos personagens, pelo ambiente que ele encontrou aqui na cidade remota de Iguape, no litoral de São Paulo, que ele conheceu sendo levado pelo Oswald de Andrade, para conhecer o Brasil de verdade, né? Não só a parte turística do Rio e de São Paulo. E isso marcou ele muito profundamente, porque ele viu um homem carregando uma pedra na cabeça para uma procissão. E isso o inspirou a escrever o conto A Pedra que Cresce, a sua última história de ficção, publicada em vida, que está presente aqui nesse livro O Exílio e o Reino, que você pode comprar na descrição, com o link da descrição, e que eu adaptei para o cinema. Vou colocar aqui o link do trailer do filme. Eu adaptei essa obra como um curta-metragem, e se você quiser saber mais sobre ela e ter acesso, você pode entrar em contato comigo. Mas então o Homem Revoltado, ele é um outro momento do Camus, porque ele enxerga problemas com seu mito de Sísifo. O mito de Sísifo, ele vai falar do absurdo. Ele vai falar de esse elemento que aparece entre o contato do ser humano com a sua vida. Porque o ser humano ele exige sentido, propósito, respostas, durabilidade, e o mundo parece completamente indiferente a isso. Então, para ele, a experiência do mundo é absurda. Isso não significa que o mundo em si seja absurdo. O absurdo é esse encontro entre a razão humana e a natureza das coisas. Então, diante do absurdo, ele diz que tem diferentes respostas possíveis. Tem a resposta da resignação, que é o que ele chama de suicídio filosófico. Tem o próprio suicídio antes disso, que ele apresenta no começo do Mito de Sísifo como o problema mais sério da filosofia, né? Mas nenhuma dessas respostas é satisfatória, porque a primeira é óbvia, né? Você vai se matar, todo mundo vai se matar, vai acabar o mundo. A segunda é como jogar a toalha e desistir frente ao absurdo. Aí a revolta aparece como uma terceira resposta frente ao absurdo. E ele só vai desenvolver a revolta satisfatoriamente no Homem Revoltado. O Mito de Sísifo ele fala muito de uma ética da multiplicidade, ele faz um elogio do galanteador, do conquistador, que soa até meio estranho, do conquistador até mesmo no sentido bélico, né, de Napoleão e tudo mais, e do ator, mas ele não consegue formular propriamente uma resposta elaborada para o problema do absurdo. Né? Ele termina, é preciso imaginar Sísifo feliz, que é o homem carregando a pedra, que sempre cai do topo da montanha, e ele fica nesse trabalho incessante na mitologia grega.
E ele compara isso à condição humana. Então é preciso imaginar Sísifo feliz. Mas como que Sísifo é feliz, né? Então é preciso imaginar um Sísifo revoltado. Ele vai elaborar melhor esse conceito da revolta de maneira muito sofisticada no Homem Revoltado, e ele vai trazer críticas muito contundentes, tanto à política, à filosofia e à economia. E como que muitos fatores da cultura foram responsáveis para o século terrível que foi o século XX, que é o século do genocídio, né? O século do assassinato em massa, né? E ele vai responsabilizar muita gente por causa disso. Ele vai dizer, inclusive, que a revolta ela se trai quando ela se torna justificativa para o assassinato. Isso já dá uma pista para o linchamento intelectual que o Camus vai sofrer por Jean-Paul Sartre e seu séquito de pensadores, que vão, em muitos sentidos, se alinhar ao marxismo e passar pano para os problemas do governo de Stalin, que eles enxergavam como meios necessários para um fim último, que é o fim da ideologia, da sociedade sem classes. Então veja, o que acontece que o Camus identifica nesses seus colegas, em muitos teóricos da modernidade, até mesmo Rousseau com seu Contrato Social, é uma espécie de teleologia sem teologia. Isso é, uma espécie de finalidade para a história, onde vai acontecer uma apoteose da humanidade sem deuses, né? sem o transcendente. É a mesma coisa que o Nietzsche enxergou como um problema no cristianismo e no platonismo, que é, em vez de viver o agora, você viver em função de um além utópico. E vai se tornar pior ainda quando todo tipo de crime se torna permitido em nome desse fim utópico. E é nessa medida que o Camus vai denunciar os campos soviéticos, vai denunciar o totalitarismo de Stalin, e o Sartre, por exemplo, vai no movimento contrário. Ele vai passar o pano para isso. E ele vai criticar o Camus por essa sua denúncia e vai criticar bastante essa obra, e o Camus ele vai ganhar uma fama ingrata, né? Uma fama injusta de um filósofo que se alinhou à direita, de um filósofo conservador, reacionário, tal como ganha a Hannah Arendt também. E é interessante porque tanto o Camus quanto a Hannah Arendt vão denunciar o totalitarismo stalinista, obviamente não só o nazifascismo, e os dois vão ser taxados, né, como reacionários em algum momento e mal vistos em momentos da sua carreira, tanto pela esquerda quanto pela direita. E eu não sei se há um encontro intelectual, uma correspondência entre Camus e Arendt, eu acho que não. Eu sei que a Arendt também era muito crítica do Sartre, mas seria muito interessante porque o pensamento de ambos, eles em alguma medida se alinha razoavelmente. Vamos entrar um pouco na estrutura da obra do Homem Revoltado. Se você está gostando dessa aula, já deixa sua curtida para o algoritmo saber que aqui se estuda filosofia com qualidade. Para pensar com o Camus, né, quem é o homem revoltado? O que é a revolta? Né? É a atitude de enfrentar o absurdo e a injustiça sem ilusões, sem que seja através de uma fé religiosa ou através de uma ideologia política. Mas é uma atitude vigilante, constante, existencial, individual. Vamos ler então as próprias palavras do Camus. Ele começa dizendo: quem é o homem revoltado? Um homem que diz não, mas se ele recusa, não renuncia. É também um homem que diz sim desde o seu primeiro movimento. E mais à frente, a revolta não ocorre sem o sentimento de que, de alguma forma e em algum lugar, se tem razão. É por isso que o escravo revoltado diz simultaneamente sim e não. E mais à frente, por mais confusa que seja uma tomada de consciência, nasce do movimento da revolta a percepção subitamente reveladora de que há no homem algo com o qual pode identificar-se, mesmo que só por algum tempo. Então ele diz mais à frente que a consciência vem à tona com a revolta. Isso é muito interessante. Então há uma conscientização e um juízo de valor na revolta. O revoltado está disposto a morrer pelo que elegeu como certo, como valor superior.
A revolta transcende o indivíduo, pois ele é capaz de morrer pelo que julga maior do que si. E é interessante a comparação que ele faz entre ressentimento e revolta. O ressentimento, como já dizia bem o Nietzsche, na Genealogia da Moral e em outras obras, ele é negativo e passivo. Ao passo que a revolta ela é positiva e ativa. É claro que o ressentimento, por exemplo, sob a forma de um aparato organizado como o nazismo, ele pode ser ativo também, mas em sua gênese ele é passivo, ele é diferente da revolta. O ressentimento é sempre ressentimento contra si mesmo. O revoltado, por outro lado, em seu primeiro movimento, recusa-se a deixar que toquem naquilo que ele é. Ele luta pela integridade de uma parte de seu ser, não busca conquistar, mas impor. Mas, no entanto, ele diz que há movimentos que se passam como revoltas que são marcados por ressentimento no século do rancores, que é o século XX. E que a revolta ela pode se perder em tirania, ou para usar o termo da Hannah Arendt, né, para caracterizar os regimes de Hitler e Stalin, em totalitarismo, que é diferente da tirania, né, que envolve apoio popular, que envolve ideologia, que envolve uma lei do movimento, que é a lei que eles encontram uma justificativa para se passar por cima das leis do Estado, né, de que eles estariam acessando a própria fonte de onde as leis vêm, né, é a natureza, né, ou é a sociedade sem classes, é a razão, é a função do desenvolvimento histórico, né. A revolta ela abarca uma solidariedade entre os homens, que são irmãos, né, são irmanados por essa opressão do absurdo. Isso aparece muito no Conto da Pedra que Cresce, da relação entre o personagem do Darrast, esse ateu materialista europeu, desiludido, e o cozinheiro, né, que é esse homem de duas fés de uma religião afro-brasileira e também pagando uma promessa na procissão católica. Né, e ambos eles estão em busca de enfrentar essas injustiças do mundo, né, por caminhos diferentes, mas que se irmanam em determinado momento da história. Tem até uma máxima, né, que pode ser uma reformulação do código cartesiano, que é eu me revolto, logo existimos, em vez de penso, logo existo. Então o Camus ele divide a obra em partes que caracterizam diferentes etapas da revolta, né? Primeiro ele apresenta o homem revoltado, que eu acabei de tratar aqui. Depois ele fala da revolta metafísica, em que ele vai responsabilizar os escritores, como Marquês de Sade, por exemplo. Ele fala que o Sade é horrendamente casto, porque se você conhece o Sade, você sabe que se trata de literatura libertina, literatura que envolve tortura, que envolve orgias e que envolve uma escusa, né, uma licenciosidade para se passar por cima dos preceitos morais da sociedade em nome da natureza incontrolável dos impulsos, dos desejos, né? E quando os vilões sadianos justificam isso, né, isso, de acordo com Camus, essa literatura lega à história a possibilidade disso ser feito na vida, né? Mas é claro que ele está bem consciente, sendo um romancista ele mesmo, de que não é certo, né, usar o personagem como se fosse o autor, né? Assim como Meursault do Estrangeiro não é o Camus, os personagens sadianos, né, como o Sampo da Justine, não pode ser colocado como se fosse o próprio Sade. Ele também responsabiliza os dandies, o romantismo, o Nietzsche, né, com seu sentido trágico da existência, que foi distorcido, né, e ele lamenta isso, mas ele não deixa de responsabilizar em parte o Nietzsche pelo que aconteceu no nazismo, né, por sua filosofia além do bem e do mal, pelo seu conceito de super-homem, Übermensch. Ele vai falar também da revolta histórica depois, no outro capítulo, em que ele fala do Rousseau, né, do contrato social, dos contratualistas como esse novo evangelho. Esse evangelho sem o transcendente, sem Deus. E aí, mais pra frente, ele fala do terrorismo de Estado e o terror, né? Ele vai criticar tanto a burguesia quanto a profecia revolucionária e seus malogros.
E depois ele fala da arte, né? Ele fala da revolta e arte, e por fim, do pensamento mediterrâneo, que é o seu pensamento, tentando pensar para além do niilismo, né? Como será possível sair do niilismo? Então a revolta metafísica é o movimento pelo qual o homem se insurge contra a sua condição e contra a criação. Ele diz que o revoltado no metafísico não é exatamente ateu, mas antes blasfemo. Prometeu, na mitologia, foi a primeira representação disso, né? Sua insurgência contra os deuses do Olimpo é a favor dos humanos, dos mortais. Na filosofia antiga, a gente tem Epicuro, né, com seu ateísmo, com a sua ideia de que não existe uma imortalidade da alma, que a consciência morre, consciência, né? Não exatamente essa palavra, mas que a inteligência morre com o corpo. Lucrécio também, eles são os primeiros revoltados metafísicos, né? Depois isso vai se aprofundar, né? com os ateus, com Nietzsche. Eu vou ler para vocês um comentário que o Camus faz sobre o Sade, que eu acho muito interessante. A maior obra de Sade termina com uma demonstração da estupidez e do ódio divinos. A inocente Justine corre sob a tempestade e o criminoso, Noircel, jura que se converterá se ela for poupada pelo fogo celeste. Justine é fulminada por um raio. Noircel triunfa e o crime humano continuará a ser a resposta ao crime divino. Há desse modo uma aposta libertina que é a réplica da aposta pascaliana, né? A réplica do Pascal que propunha a aposta na existência de Deus e na vida religiosa, né? A ideia, pelo menos, que Sade tem de Deus é, portanto, a de uma divindade criminosa que esmaga o homem e o nega. De certa forma, Sade é uma espécie de gnóstico. Se Deus mata e nega o homem, nada pode proibir que se neguem e matem os semelhantes, né? Então é mais ou menos por aí que ele vai criticar e responsabilizar o Sade. Sade irá negar, portanto, o homem em sua moral, já que Deus os nega, mas negará ao mesmo tempo Deus, que lhe servia de calção e de cúmplice até então. Sade irá negar Deus em nome da natureza. O material ideológico de seu tempo fornece-lhe discursos mecanicistas e fará da natureza um poder de destruição. Para ele, a natureza é o sexo. Sua lógica o conduz a um universo sem lei, onde o único senhor será a energia desmedida do desejo. Então é isso, né? A liberdade que o Sade reclama não é a mesma liberdade que o Rousseau reclama. Não é a dos princípios, né? Ou que o Kant reclama. É a liberdade dos desejos, dos impulsos. Então é nessa medida que é problemática. Porque não é liberdade de fato, né? A liberdade é quando você consegue, como já dizia o Kant, né? Vencer os seus impulsos e não fazer o que eles ordenam. Seguindo, ele fala da revolta histórica, de como que a revolta histórica é uma decorrência da revolta metafísica. E ele vai criticar bastante também o movimento teleológico que aparece na modernidade, que é uma forma nova, uma roupagem nova para essa mesma atitude de promessa futura e de justificação para tudo em nome dessa promessa futura. Então, para ele, o que estava acontecendo nessa primeira metade do século XX é a revolta negando as suas origens, porque se degenerava em assassinato, em genocídio, em guerras. Então, quando isso acontece, a revolta já deixa de ser a revolta e já se torna outra coisa. Ele fala também bastante essa questão do tempo, né? De como que o tempo dos gregos não era linear. O cristianismo e o marxismo criam essa promessa linear, essa teleologia para a vida, em nome da qual se justifica os crimes mais hediondos. Como se matou muito em nome da religião, também se matou muito no século XX em nome da ideologia. Sem transcendência, né, a religião precisava necessariamente ser política, que foi o que aconteceu. Marx usa a dialética hegeliana na economia para explicar a história e eleger essa história como esse novo telos, em direção a uma apoteose futura, que é essa sociedade sem classes. Pela lógica dialética, o capitalismo suscitaria o comunismo. Com a sacralização da história pelo marxismo, torna-se fácil justificar os crimes cometidos em nome da utopia da sociedade sem classes. Camus diz: até agora, a ideia de uma missão do proletariado não conseguiu encarnar-se na história. Isto resume o malogro da profecia marxista.
A falência da Segunda Internacional provou que o proletariado estava determinado por algo mais que sua condição econômica, e que ele tinha uma pátria, contrariamente à famosa fórmula. Em sua maioria, o proletariado aceitou ou tolerou a guerra e colaborou, a contragosto ou não, com os furores nacionalistas da época. Marx entendia que as classes operárias, antes de triunfarem, deveriam ter adquirido capacidade jurídica e política. O seu erro reside somente em acreditar que a extrema miséria e, particularmente, a miséria industrial podiam levar à maturidade política. Essa depuração automática da Revolução prosseguiu, por obra dos estados policiais, até os nossos dias. Ele faz um elogio a Simone Weil. A Simone Weil, ela foi uma mística do século XX que escreveu um livro chamado A Condição Operária, em que se defendia que para conhecer realmente os operários é preciso ser um. Então ela entra numa fábrica da Renault como operária e trabalha lá por 2 anos para se sentir autorizada a realmente escrever sobre os operários. E ela tem uma identificação com o cristianismo que tocou bastante o Camus. Ela dizia: o cristianismo é a moral dos escravos e eu com eles. Então isso é muito interessante. É uma pessoa realmente iluminada, não no sentido teológico, transcendente, nem nada do tipo, mas no sentido de caráter humano mesmo. E que vai ter a sua parcela de influência no Camus, tanto que ele diz aqui o seguinte: é preciso ler os textos de Simone Weil sobre a condição do operário de fábrica para saber a que ponto de esgotamento moral e de desespero silencioso pode levar à racionalização do trabalho. Simone Weil tem razão em dizer que a condição operária é 2 vezes desumana, privada de dinheiro e em seguida de dignidade. Um trabalho pelo qual o indivíduo pode se interessar, um trabalho criativo, ainda que mal remunerado, não degrada a vida. O socialismo industrial nada fez de essencial para a condição operária, porque não tocou no próprio princípio da produção e da organização do trabalho, que, pelo contrário, ele exaltou. Então é uma crítica muito contundente, e não é preciso dizer como que isso afetaria, Sartre e os outros intelectuais que se alinharam a ideologias como a de Stalin ou a de Mao, O que para nós hoje é uma grande polêmica, Mas na época a polêmica era o ponto de vista do Camus, que eu considero o mais sensato do seu tempo, justamente por ser capaz de exercer o olhar crítico digno do filósofo, tanto para o capitalismo e a burguesia, quanto para o comunismo, o socialismo e as suas promessas. A sociedade industrial tirou do trabalhador a dignidade do criador. O trabalho passou a ser uma coisa a priori indesejável e indigna. A forma como a gente lida com o trabalho, não, é trabalho, hoje é trabalho, que chato, eu queria o fim de semana. E o marxismo exaltou essa nova definição do trabalho, como se o trabalho não pudesse ter uma conotação positiva, criativa. O marxismo, para o Camus, inclusive, não é científico. Ele diz aqui na página 290. O único recurso dos marxistas consiste em dizer que os prazos são simplesmente mais longos e que é preciso esperar que o fim tudo justifique, em um dia ainda invisível. Em outras palavras, estamos no purgatório e nos prometem que não haverá inferno. O problema passa a ser de outra ordem. Se a luta de 1 ou 2 gerações, ao longo de uma evolução econômica obrigatoriamente favorável, basta para produzir a sociedade sem classes, o sacrifício torna-se concebível para o militante. O futuro tem para ele uma cara concreta, a de seu neto, por exemplo. Mas se o sacrifício de várias gerações, não tendo sido suficiente, tivermos de abordar agora um período infinito de lutas universais 1000 vezes mais destrutivas, é preciso então ter a certeza da fé para aceitar morrer ou mandar matar. Simplesmente esta nova fé é tão fundamentada na razão pura quanto as antigas. Então tem um a priori ali que é um postulado, que é um axioma inquestionável para o marxismo, tanto quanto era o dos cristãos ou de outra profecia. Então Camus vai dizer que a revolta se dá através da afirmação presente de uma existência criadora. Não é uma utopia de uma existência futura e estática,
é um movimento, um fluxo criador. Toda a criação nega em si mesma o mundo do senhor e do escravo. A horrenda sociedade de tiranos e escravos em que vegetamos só encontrará sua morte e sua transfiguração no nível da criação. E mais à frente, todos os grandes reformadores tentam construir na história o que Shakespeare, Cervantes, Molière e Tolstói souberam criar, um mundo sempre pronto a satisfazer a fome de liberdade e de dignidade que existe no coração de cada homem. Sem dúvida, a beleza não faz revoluções, mas chega um dia em que as revoluções têm necessidade dela. Então é interessante que ele fala que o materialismo histórico adiou a alegria. E a atitude criadora, isso não significa sair todo mundo artista fazendo obras de arte, não, mas é uma atitude criadora diante da própria existência. É uma atitude que está mais relacionada à alegria, mesmo durante uma revolução, em nome da revolta, para que ela não se degenere em assassinato e em teleologia utópica. Ele diz, na página 387, na seção O Pensamento Mediterrâneo, a revolução do século XX pretende, ao contrário, apoiar-se na economia, mas é antes de tudo uma política e uma ideologia. Por função, ela não pode evitar o terror e a violência infligida ao real. Apesar de suas pretensões, ela parte do absoluto para modelar a realidade. A revolta, inversamente, apoia-se no real para encaminhar-se a um combate perpétuo rumo à verdade. No meio-dia do pensamento, a revolta recusa a divindade para compartilhar as lutas e o destino comuns. Nasce então a estranha alegria que nos ajuda a viver e a morrer, e que, de agora em diante, nos recusamos a adiar para mais tarde. Muito obrigado por assistir. Comente aqui embaixo o que você pensou a respeito desse vídeo e da filosofia de Camus. Se você quiser conhecer mais, não só de Camus, mas também de outros pensadores existenciais, o meu curso de filosofia existencial está com 50% de desconto. Você pode adquiri-lo clicando aqui embaixo, aproveitando essa promoção de tempo limitado para um curso que tem certificado e que vai te introduzir aos pensamentos de Heidegger, Sartre, Beauvoir, Camus, Nietzsche e mesmo Kierkegaard antes dele. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade única e clique agora no link aí embaixo para dominar o existencialismo e as filosofias existenciais, incluindo o absurdismo de Albert Camus. Deixe a sua curtida, o seu comentário, confira o curso, fique à vontade também para adquirir o meu livro, Contos Pandêmicos, muito inspirado no estilo literário do Camus, que está aqui na descrição, você pode comprar na Amazon. E a gente se vê no próximo vídeo. Você já se sentiu perdido quanto ao propósito da vida? O existencialismo é uma abordagem filosófica que explora o sentido da vida e nosso lugar no mundo. Todos nós, uma vez ou outra, já nos sentimos estrangeiros nesse mundo, como se o que era familiar em nossas vidas e rotina, de repente já não fosse mais. Eu sou Matheus Benites, professor de filosofia, e no meu curso online você vai aprender sobre as grandes obras dos maiores pensadores da filosofia existencial e suas ideias sobre liberdade, escolha e responsabilidade, não só ampliando o seu repertório cultural, mas sobretudo podendo aplicá-las na sua própria vida. Eu vou te apresentar a Nietzsche, Heidegger, Beauvoir e outros filósofos que vão te encorajar a pensar profundamente sobre suas próprias crenças e valores, te desafiar a pensar criticamente e encontrar seu próprio sentido em um mundo que muitas vezes pode parecer sem sentido. Esse curso, em termos de conteúdo, se equivale a uma especialização em universidade. Eu poderia vendê-lo por mais de R$1.000, mas eu quero que a filosofia seja acessível, com uma didática clara, sem banalizar o pensamento desses grandes filósofos, e de modo que as pessoas possam se beneficiar em suas vidas pessoais com esse conhecimento. Por isso eu escolhi colocar o curso na Hotmart por apenas R$200. E você ainda pode parcelar em 12 vezes, tendo 7 dias de garantia. Então por que esperar? Dê o primeiro passo na direção de uma vida autêntica. Clique no botão deste vídeo e garanta já seu acesso ao curso.